Como combinado, passando aqui para fazer o unboxing do artigo que saiu na revista Terapias Complementares em Medicina, volume 82, junho de 2024. 2024, artigo recente e muito interessante. Título: Acupuntura melhora a função neurológica e o efeito anti-inflamatório em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico agudo, um ensaio clínico randomizado duplo cego. Olha que interessante para o pessoal que reclama muito dos artigos em acupuntura, duplo cego. O nome dos nossos criadores é um desafio, são nomes orientais, então eu vou deixar aqui, não vou ler para não passar vergonha em alguma coisa muito diferente do nosso cotidiano. Vamos conhecer um pouquinho mais desse artigo. Resumo. Contexto e propósito: a acupuntura exerce um efeito anti-inflamatório e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Depois eu vou falar uma coisinha em relação a isso, como terapia complementar ao AVC. Então, não é um remédio, não é um exercício, não é só acupuntura, é um conjunto de procedimentos que vão trazer a melhora. Não existe um botão mágico, um remédio mágico, uma fórmula, nada disso. É um conjunto de técnicas abalizadas que a gente sabe que funcionam e o somatório delas vai potencializar o efeito. Nesse caso aqui, a gente falando sobre acupuntura. Este estudo investigou a melhora na função neurológica na intervenção em estágio agudo do AVC isquêmico agudo e o efeito anti-inflamatório da acupuntura. O método foram 50 pacientes, eu estou abrindo ele com vocês, foram 50 pacientes, 25 no grupo de controle e 25 receberam o tratamento. A intervenção foi administrada com acupuntura 2 vezes por semana, totalizando 8 sessões ao longo de 4 semanas. Lembrando sempre que tudo tem dose. Remédio tem dose, exercício tem dose e acupuntura tem dose, que deve ser correto para aquela pessoa dentro do momento que ela está, na condição de vida específica que ela se encontra. As alterações foram avaliadas por escala NIS, escala de ranking modificada, e o índice de Bartel. Pois se o pessoal quiser dar uma olhada, ou mais tarde a gente conversa sobre isso. O que eu achei interessante da gente comentar sobre esses pontos, principais descobertas do estudo. Vamos lá. Existe uma melhora da função neurológica. Sim, os pacientes que realizaram acupuntura apresentaram uma notável, o estudo diz, melhora na função neurológica em comparação ao grupo de controle. Sugere, sugestivo, que a terapia pode auxiliar na recuperação cerebral após o evento isquêmico. Outra descoberta: efeito anti-inflamatório. Então, o estudo verificou que a acupuntura reduziu o processo de inflamação nos pacientes, e especialmente aqueles que estavam com níveis elevados de inflamação num primeiro momento, lá no início do tratamento. A gente sabe que a inflamação pode agravar os eventos causados pelo AVC, né? E a redução desse processo vai contribuir para o melhor prognóstico. Eficácia, então, dos pacientes com alta inflamação. Como a gente falou, a intervenção foi particularmente benéfica para pacientes com níveis mais elevados de inflamação no início, o que indica que a terapia, que a acupuntura, ela pode modular a resposta imunológica da inflamação no corpo. Uma coisa que a gente já sabe, já está bem consagrada pela ciência. Outro ponto que eu quero ressaltar com vocês no artigo é como a acupuntura atua no AVC. Ela está muito estudada, tem milhares de artigos, talvez, ouso dizer, centenas de milhares de artigos sobre o processo que vão estudando, e isso vai se fazendo um corpo científico muito interessante. E esses mecanismos incluem o quê?
Neuroproteção. A acupuntura ela pode proteger os neurônios de danos adicionais após o AVC isquêmico. Promoção da regeneração neural. Tem evidências que a acupuntura pode estimular o quê? A neurogênese, a criação de novos neurônios e a plasticidade neural, a plasticidade desses neurônios, ou seja, a capacidade do cérebro de se reorganizar e fazer novas conexões. Isso não é importante só para o AVC, mas para outras questões que envolvem também mente e memória. Melhora do fluxo sanguíneo. A estimulação, né, dos pontos específicos dos ressonadores pode melhorar a circulação sanguínea no cérebro, vai otimizar o fornecimento de oxigênio e nutrientes às áreas afetadas. Então, ali onde ficou isquêmico, onde não consegue chegar como antigamente, né, no momento saudável, oxigênio e nutrientes, agora recebe um aporte melhor. Regulação de mediadores inflamatórios. A acupuntura ela pode modular a atividade das citocinas e outros mediadores inflamatórios, resultando na redução da inflamação sistêmica no cérebro. Isso são os aspectos que eu acho muito interessantes. Que eu quero ver com vocês aqui. Isso, o estudo ele cita outros estudos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Aqui. Então ele começa falando que a acupuntura tem sido usada para tratar doenças há mais de 3.000 anos. A gente sabe que isso é bem mais, né? 5.000, alguns ousam também dizer 10.000 anos. Essa é uma cultura muito antiga, com muitas coisas ainda sendo descobertas. Até semana passada fizeram descobertas bem interessantes, fazendo um parênteses, fizeram descobertas bem interessantes sobre múmias chinesas datadas de 10.000 anos, muito mais antigas que as egípcias. Então a gente vai descobrindo, né, cada ano que passa, coisas novas e interessantes que vão confirmando essas datações mais antigas. Então ele fala sobre os ensaios. Um ensaio clínico randomizado relatou que a intervenção com acupuntura administrada uma vez ao dia, 5 vezes por semana, durante 2 semanas, melhorou a função neurológica de pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico. Ressalto, né, que nessa intervenção do artigo foram 2 vezes por semana durante 4 semanas intervenções que eles realizaram com a acupuntura. Lembrando sempre, insisto, falo mais vezes isso, que a dose é fundamental, é importante. Dose para o remédio, dose para o exercício e movimento. Sim, exercício e movimento tem dose. E a acupuntura terapêutica oriental também tem que ser na quantidade adequada. Alguns estudos demonstram que a comparação com a reabilitação física isoladamente e a acupuntura, e somadas, acupuntura e reabilitação, melhoram de forma mais eficaz a disfunção motora e a qualidade de vida em pacientes com AVC. Qualidade de vida, porque a acupuntura ela não trabalha só no estado físico, mas na conexão do estado físico e mental, principalmente porque passar por esse desafio em saúde traz processos muito ansiosos e muitas vezes ainda a gente tem uma repercussão depressiva. A terapêutica oriental não entende da mesma forma a ansiedade e a depressão, mas ela compreende a existência dessas alterações e a gente só fala nesses termos para fazer uma tradução, para que a gente compreenda melhor. O que é interessante, utilização dos pontos, dos ressonadores nesse estudo. Eu vou citar eu vou citar os ressonadores e algumas coisas que levaram eles à utilização desses ressonadores. Primeiro, um grupo muito interessante para qualquer questão neurológica, cognitiva, que envolva melhora de concentração e memória. Se chama Sishenkon. É um grupo de 4 ressonadores que fica na linha média do crânio e traçando uma linha de orelha a orelha. Então a gente fica com uma cruz. No centro dessa cruz vão existir 4 pontos, um central
5 na verdade, né, um central, que é a base, e os 4 ao redor, que a gente seleciona por sensibilidade. Eles ficam ali entre 1 sum e meio do ponto central como localização, mas a guia é a sensibilidade. Outro que eles usaram, intestino grosso 11, IG11, no sentido que ele dissipa calor e os processos que envolvem esse desafio para a terapêutica oriental envolvem calor. Então, se faz necessário dissipar esse calor. Além disso, ele vai fazer uma desobstrução nesse canal energético que está envolvido com o processo. Reiguan, né, triplo aquecedor 5, porta externa. Ele vai diminuir dor, ele vai tratar questões também emocionais, e ele vai fazer uma melhora na circulação do Qi e do sangue de forma global. Usaram o IG4, também um ponto que vai causar alívio de dor, mas ele é um ponto que ele faz uma desintoxicação física e mental. Sim, casos de diarreia, intoxicação alimentar, até mesmo ressaca, você pode utilizar ele. Mas ele tem esse contexto também no processo de desintoxicar pensamentos, emoções que não nos interessam mais. Ao mesmo tempo que, como ele faz essa desintoxicação, também ele ajuda a regular o sistema imunológico. E a acupuntura trabalha muito, né, com a autorreparação que o nosso próprio organismo produz. Outro ponto, outro ressonador, é uma estrela aí, a Suzani, estômago 33. Na verdade, ele vai tonificar o Qi, nutrir o sangue em todo o corpo de uma forma muito significativa, né? Ele promove essa circulação e promove a produção desse Qi, do sangue, da essência para a saúde e para a nossa vitalidade. Em geral, ele acompanha grande parte dos tratamentos. Outro também bastante conhecido, Tai Chong, fígado 3, ele faz o fluxo suave do Qi no corpo, né? Ele trabalha a regulação do fígado, então ele sempre é um coadjuvante quando a gente fala em tratamento de pressão arterial, né? Estudos sugerem que ele pode baixar a pressão arterial. Na verdade, a gente sabe que ele colabora para baixar. Também participa no alívio de dores e desconfortos. Então, esse somatório desse conjunto de ressonadores que foi estabelecido como padrão, lembrando sempre que para cada pessoa, no atendimento clínico individual, a gente faz mudanças e adaptações, mas nesse caso, a nível de estudo, eles fizeram um procedimento onde adotaram esses pontos para todos. Finalizando, porque nossa conversa é instrutiva, mas é rápida. Qual é a conclusão que eles chegaram que é bem interessante, né? A acupuntura melhorou a função neurológica de pacientes com AVC isquêmico agudo e a relação entre a melhora da função neurológica e o efeito anti-inflamatório que aconteceu precisa de mais estudos. Sim, a gente vai, né, fazendo mais estudos, aprimorando, criando mais um conjunto de base, de fundamentos sólidos. Nesse caso, a acupuntura já é muito estudada, já é consagrada, ela é pacificada no atendimento para o AVC. Só aquele ponto que eu deixei por último lá da Organização Mundial da Saúde, hoje em dia a acupuntura tem trazido tantos benefícios para a sociedade, para as pessoas em geral, que ela é considerada patrimônio histórico, cultural e material do mundo. Olha que interessante, né? Dá muito o que pensar sobre isso. Hoje foi esse o nosso unbox. Te vejo nos próximos.